Irmãos, quando nós tomamos consciência de uma virtude nossa, é algo que nós aquecemos o nosso coração, né? Nós ficamos felizes, né? Ao observar que nós estamos nos tornando mais humildes, nos tornando mais bondosos, que nós estamos nos tornando mais misericordiosos, porque é a demonstração que nós estamos no caminho correto. Nós estamos fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus, né? E como é difícil de digerir quando nós nos tornamos conscientes das nossas fraquezas, quando nós nos tornamos conscientes dos nossos maus desejos, como é difícil de aceitar aquilo que nós realmente somos, né? Quem nós, então, às vezes passamos a vida tentando esconder dos outros, né? E eu me recordo que para eu me deparar com uma das minhas fraquezas, eu precisei aprender a trilhar 60 quilômetros de bicicleta, para eu poder encontrar esta minha fraqueza e identificá-la. Porque andar de bicicleta sozinho pode ser muito fácil. Você coloca um objetivo na sua mente, eu vou chegar ali, né? Eu vou então, no tempo que eu quiser, eu vou até aquele pedaço, ou se no meio do caminho você se cansa, você está sozinho, bateu uma fome, né? Você já não está aguentando mais, o que você pode fazer? Volta para trás. Você vai sozinho, aí você escolhe o tempo, você escolhe o trajeto que você quer fazer, você muda, né? Mas quando você vai fazer isso em equipe, em grupo, as coisas mudam um pouquinho. Por quê? Porque você conversou com aquelas pessoas que vocês vão fazer aquilo juntos. É uma equipe, é um trabalho em equipe. Então, o nosso objetivo é chegar juntos. E aí é que mora, então, um problema na minha mente. Porque para eu conseguir acompanhar algumas pessoas, quando eu estava andando de bicicleta em equipe, eu tinha muita dificuldade, né? Não tinha muita forma física, nem muita experiência. Aí eu tentava, não conseguia, mas a minha cabeça, ela dizia, você precisa estar junto com o grupo. Você precisa ir junto com eles. Então, eu me esforçava mais. De repente aparecia uma subida na minha frente. E a subida vinha para falar o quê? Você não vai aguentar acompanhar o grupo. E aí eu tentava. De repente vinha o sol, aquele sol mais forte de um dia quente, de uma tarde quente, e aquilo então me cansava. Aí vinha a sede, vinha a fome, e eu juntava todas essas coisas para que a minha mente então concluísse uma coisa para mim: vai embora. O que você está fazendo no meio desse caminho que você não consegue? E é aí então que eu comecei a descobrir uma fraqueza minha, a minha própria mente. A minha própria mente, ela estava tão fraca ao ponto de que nos primeiros obstáculos que começaram a surgir, eu já queria desistir. Eu queria parar, não vou mais. Porque aí eu juntei a questão física, eu juntei a local, a equipe, os outros são mais preparados que eu. Eu disse, eu não quero chegar mais no final. Não vou mais conseguir, então, finalizar esses momentos com esses grupos. E a mentalidade, a nossa mente, quando ela se depara com as suas fraquezas, tornando consciente que nós somos, então, vulneráveis, ela pode ser uma presa muito fácil para que um caos interior comece a gerar dentro de você e te leve, então, a desistir. Identificar uma fraqueza, identificar que você é vulnerável. Se você não souber direcionar a sua mente, você pode, então, construir um grande caos no seu interior. Mas eu fico pensando, a partir do momento que eu comecei a entender isso, né, esta minha forma de se comportar, como é que isso se constrói, né? O que é capaz, então, de interferir na mente de alguém, enquanto ela está sendo construída, enquanto ela está sendo amadurecida? O que é capaz, então, de impedir que esta mente se torne saudável, que esta mente se torne forte, que esta mente se torne, então, madura para viver bem com o Senhor, para servir bem a Deus em toda e qualquer circunstância? Existe algo que nós temos visto ser dito muito por aí, que então é capaz de interferir na construção de uma mentalidade saudável.
e ela se chama ansiedade. Ela se tornou um dos personagens principais do filme Divertidamente 2, lançado recentemente, porque ela entra na mente da adolescente Riley e ela então aprisiona os outros sentimentos básicos dela, que ela tinha na infância, como alegria, tristeza, raiva, medo, e ela toma conta daquela mente, gerando um grande caos. E onde é que nós enfrentamos então a base para poder vencer isso, né? Onde nós encontramos, né, a base para enfrentar a ansiedade que pode então vir sobre nós em vários momentos. Nós podemos então ver que algumas delas podem ganhar força quando elas surgem e elas permanecem na nossa mente. E eu observo que isso começa dentro de casa. Isso começa nos nossos lares. Isso começa na infância, nos primeiros anos, nos primeiros momentos, com a convivência, com aqueles que estão conosco, a forma como vivem, a forma como falam, a forma como se comportam, nos ajudam ou a combater ou a construir o caos na mente que nós temos hoje. E é por isso que nós precisamos então aprender, como a palavra do Senhor vai nos ensinar, que é Deus quem traz alívio ao aflito. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 121, para nós lermos o Salmo inteiro, versículo 1 ao versículo de número 8. Salmo 121, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler os versículos ímpares e eu peço a ajuda da igreja para que todos leiam juntos os versículos pares, por favor. Diz o seguinte, palavra do Senhor: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, fala conosco, ó Pai, através da tua palavra nesta noite. Peço a Ti, ó Deus, que pelo poder do Senhor, no Teu Espírito Santo, o Senhor venha iluminar a nossa mente, o Senhor venha direcionar os nossos pensamentos, as nossas ideias, que o Senhor venha abrir o nosso coração para que a Tua palavra venha fazer morada, e assim, ó Deus, sejamos transformados pelo poder do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a Ti que se nós temos, ó Deus, enfrentado e temos sido derrotados por esta ansiedade, seja qual ela a origem que ela tenha, que o Senhor na Tua palavra, nesta noite, venha tratar os nossos corações, que o Senhor venha, Deus, nos ensinar a verdade do Senhor para poder viver para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, os salmos são os caminhos que nós podemos percorrer para entender a nossa forma de pensar e o que é agradável a Deus. Em todos os salmos, você vai encontrar então uma expressão daquilo que os salmistas, os escritores estão vivendo. Então ele coloca os seus sentimentos, ele coloca as suas reações a tudo que ele está vivendo, e ele sempre então direciona para a vontade do Senhor, exaltando ao nome do Senhor. Ele sempre então nos mostra o que é agradável a Deus ou como chegar àquilo que é agradável ao nosso Senhor. Nesse trecho, nós observamos então o salmista que ele está se deparando com algo no qual ele precisa de socorro. É exatamente essa a pergunta que ele faz logo no início: de onde me virá o socorro? Ele está olhando para os montes, então eu posso observar a forma que ele está tentando construir aqui da imagem para falar para nós sobre o seu problema, que é algo então que está impedindo que ele possa ver além daquele lugar que ele está.
É algo que está impedindo que ele veja além da sua circunstância, além do que ele está vivendo, além do local onde ele está. Então, se o local onde ele está é um local de perigo, de problema, de angústia ou de ansiedade, este monte está impedindo que ele passe por isso, que ele tenha esperança, que ele continue, que ele vença este momento. Então, esta é a única experiência, é a única sensação que o salmista está tendo, o desejo por socorro por causa do problema que ele está. E qual é o caminho, então, que ele mostra ao longo do Salmo, que ele está trilhando para vencer a sua limitada forma de vencer os problemas, pois este monte o impede de ver. Há algo que está, então, obstruindo toda a sua expectativa para a vida. E ele faz isso olhando para o Senhor. Se os seus problemas são grandes para impedir a sua visão daquilo que está além do problema, o Senhor é ainda maior. Ele consegue compreender de uma forma muito clara que ele tem um Deus que é o Todo-Poderoso, que criou inclusive os montes e é capaz de transpor os montes de um lugar para o outro, se este Deus então assim o quiser. E é por isso então que ele começa este salmo respondendo à pergunta do seu maior problema. De onde vai vir o socorro? O socorro vem então do Senhor. O caminho que ele trilha é este. Mas a partir então do versículo de número 3, ele começa a mostrar para nós os seus pensamentos. Ele começa a mostrar para nós quais são os seus montes, os lugares onde uma ansiedade pode se instalar facilmente. E o primeiro lugar, no versículo de número 3, são os pés vacilantes. Ele está mostrando aqui então que ele tem pés frágeis, vulneráveis, ou seja, que vacilam, que erram, ou que levam ele a lugares errados, ou levam ele a fazer coisas erradas. Ele é cheio de falhas. Então, quando ele fala sobre pés vacilantes, ele está aqui falando sobre as suas fragilidades. E esconder fragilidades é a nossa maior luta. Nós não queremos mostrar fragilidades. Quando somos crianças, não queremos que as pessoas descubram que nós estamos chorando. Quando somos adolescentes, não queremos que as pessoas descubram que nós estamos com medo. Quando somos jovens, não queremos que as pessoas descubram que nós estamos mal. E assim por diante, nós queremos então criar uma cápsula de proteção para que as pessoas vejam apenas uma versão nossa, uma versão boa, sem qualquer tipo de fragilidade causada pelos nossos pés vacilantes. Você já viu por aí um adolescente, como é que ele se comporta no meio dos seus colegas? Ele quer ser aprovado. Então, o que ele menos quer naquela hora é que eles descubram as suas falhas, as suas fragilidades. Então, ele se comporta como? Assim como o grupo. Porque todos são iguais, então nós vamos evitar que as nossas falhas se exponham e todo mundo acaba, então, se aceitando, porque nós vivemos, então, aquilo que nos é comum. Fragilidades, elas podem gerar ansiedades, pois imagina só se alguém descobre quem você realmente é. Alguém descobre sobre os seus pés vacilantes. Alguém descobre então sobre as suas vulnerabilidades. O que é que eles vão pensar de você? Não é isso que nós então começamos a questionar? Então eu vou esconder. Então eu vou fazer com que ninguém saiba que eu sou assim. Observe então que para evitar expor as fragilidades, a ansiedade no lar, ela gera famílias superprotetoras. Porque eu não quero que as pessoas saibam das fragilidades. Então eu protejo. Então eu não deixo que as pessoas descubram quem nós somos. Então ninguém vai saber dos nossos maiores problemas, né? Ninguém vai saber como nós nos comportamos dentro de casa. A nossa família, nós estamos aqui, fechados entre nós. O que é que isso gera? Uma ansiedade por medo que as pessoas descubram quem você é, gera famílias superprotetoras e famílias assim geram pessoas inseguras e ansiosas. Estão sendo sempre protegidos. Estão sempre tendo alguém que impeça que os outros descubram quem eles são.
Então imagina se eu cresço e alguém descobre quem eu sou. Me ensinaram a esconder isso em todo o tempo. Então nós temos pessoas na sociedade completamente inseguras porque elas têm pés vacilantes. O problema então não chega a nós apenas pelo nosso interior. Quando o salmista ele fala a nós no versículo de número 6, ele traz uma outra questão que pode gerar também ansiedade. E ele fala então de dificuldades, seja com o sol ou seja com a lua, você pode se deparar com dificuldades. E o que é que o salmista está dizendo com isso? Seja de dia ou seja de noite, você está sujeito a doenças e outros problemas quaisquer, dificuldades da vida. Elas podem então atingir qualquer um de nós, qualquer família que está aqui representada a qualquer momento. Uma dificuldade então da vida atingiu uma criança, gerando ansiedade nela, porque ela foi ao mercado com a mãe e a mãe saiu da vista dela, e ela entrou em crise. Por quê? Porque o pai saiu de casa e ela só tem a mãe como referência de proteção. Ela se tornou ansiosa porque ela não aprendeu a enfrentar a dificuldade que a vida trouxe para ela. Mas vamos evitar as dificuldades. Não deixe que as pessoas passem pelas dificuldades, que elas olhem, que elas encarem isso de frente. O que é que nós criamos? Pessoas que têm medo das dificuldades, medo da vida, medo de viver os momentos normais, se arriscar. Em alguns instantes isso é necessário. Ainda o texto fala para nós sobre maldade, porque existe não apenas as dificuldades gerais, a maldade neste mundo. Versículo de número 7, o salmista vai falar sobre isso. O mal, o Senhor te guardará de todo o mal. A maldade gera muita ansiedade em muitos de nós, pois como é que você reagiria se você então visse que o seu filho, que possui uma condição diferente dos demais, ele está sendo atingido pela maldade deste mundo? Imagine comigo que o seu filho é pertencente ao espectro autista e ele está sendo maltratado agora pelos professores que exigem que ele se comporte assim como os demais porque ele não acredita nisso e ele acha que aquilo é bobeira daquela criança, que ela está apenas fingindo e fazendo graça. Como é que você reagiria a essa maldade? As ameaças do mundo geram ansiedade porque nós não queremos que isso aconteça. Nós não queremos que ela atinja a nossa casa. Nós não queremos que atinjam os nossos filhos, mas vamos evitar então o meio social, para que as maldades não nos atinjam. E o que é que isso então faz com que nós comecemos a construir em casa pessoas iradas com o mundo, porque não nos entendem, não nos respeitam, não nos acolhem, pais irados, pais super protetores, e em tudo isso uma família ansiosa que não consegue lidar com a maldade deste mundo. Veja que o versículo de número 7, ele não traz apenas o mal, mas no final ele diz também que o Senhor guardará a tua alma. Se o mal é um problema, quanto mais o lugar para onde irá a sua alma. E é por isso então que ele traz este detalhe no versículo 7. Porque ele mostra para nós, então, que a sua alma exige uma proteção da parte de Deus. Se existe a necessidade de proteção, é porque existe uma ameaça. Há um perigo para a sua alma e ela se chama condenação eterna. Aquelas pessoas que vivem debaixo de uma doutrina que não está firmada nas Escrituras e ela está focada na força e capacidade dos homens, essas pessoas elas estão em constante crise de ansiedade. Por quê? Porque a todo momento que elas se deparam de forma consciente com suas falhas, elas acreditam que elas perderam a salvação e que o Senhor vai levá-las ao inferno. Elas estão em constante crise porque elas acham então que o peso está nos seus ombros todos os dias, então elas acabam vivendo este medo de estar longe do Senhor. Elas não têm prazer de viver para Deus todos os dias.
Porém, vamos tentar proteger as pessoas deste perigo, desta ameaça da alma. Não vamos falar para elas sobre este perigo. Geramos pessoas completamente distraídas da realidade. Você encontra famílias por aí que nunca tocaram em salvação dentro de casa. Nunca falaram sobre condenação, porque a criança não entende. O adolescente não quer me ouvir, então não vamos falar. Criamos famílias distraídas com a realidade urgente da salvação em Cristo. E é por isso, então, que o Salmo, ele é encerrado no versículo 8, falando sobre entradas e saídas. Veja o que ele diz no versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Por quê? Você escolhe onde você vai entrar. Você escolhe o que você vai fazer. Ou você escolhe de onde você vai sair. Ou de que meio você vai deixar de participar. Ou você escolhe o que você vai deixar de fazer. Mas não são as escolhas a maior causa das nossas ansiedades, mas sim as suas consequências. Elas sim tiram o sono de muitas pessoas. Se eu fizer isso, se eu falar isso, se eu deixar de fazer, se eu deixar de ir, o que pode acontecer comigo? O que as pessoas podem então dizer sobre mim? Talvez você já tenha se preocupado, assim como eu, em algum momento da sua vida familiar, e perguntou: o que é que nós vamos fazer com o orçamento desse mês? A ansiedade vem ao coração porque nós temos responsabilidades e nós tememos as consequências das nossas escolhas, as consequências que podem vir sobre nós e sobre as nossas famílias. O caminho para muitos é esconder as consequências. Vamos fingir que elas não existem. Vamos continuar comprando. Tem cartão de crédito, vamos continuar usando. Estourou, pede outro. E assim a gente continua. Vamos fingir que as consequências não existem. Em casa, finja para os seus filhos que não existe problema financeiro, que não existe problema de relacionamento. E o que é que nós criamos? Pessoas inconsequentes, pessoas irresponsáveis. Por quê? A ansiedade de não saber lidar com as consequências pode trazer então prejuízos para os nossos lares. Mas se o lar pode ser o lugar onde nasce a ansiedade, é nele que a guerra tem que começar. Se no lar podem começar então todas essas discussões na nossa mente, é dentro de casa que essa batalha precisa começar. E desde do primeiro momento que a pessoa entra dentro de casa, seja um filho que nasce, seja alguém que chegou para viver com você, alguém que passou a fazer parte daquela rotina sua. Mas como? E veja que o salmista então ele nos responde. Ele aprendeu que o Criador é capaz então de mover as montanhas mais difíceis. Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele compreendeu que, mesmo com todas as suas fragilidades, dos seus pés vacilantes, ele sabe que o Senhor não permitirá, então, que essas fragilidades o façam perecer. Ainda que existam dificuldades, ainda que o mal venha sobre ele, ou seja uma ameaça ao seu redor, ou mesmo da possibilidade da condenação, em tudo ele diz: o Senhor é quem te guarda. Quando ele te guarda? Por quanto tempo? Em todo o tempo, porque não dorme o guarda de Israel. E isso é possível porque estamos falando aqui de relacionamento. Quando criamos um relacionamento com o Senhor em tempo integral, nós temos a capacidade de compreender que este Deus que nos guarda desde agora e para sempre é o Deus eterno e todo-poderoso. Foi Ele quem criou. É Ele quem então criou todo o plano de redenção. É Ele quem já determinou como será o fim de todas as coisas. É Ele quem já tem contados os seus dias. Tudo está nas mãos do Senhor, que é soberano. Não haverá, então, tempo que não se possa encontrar com o Senhor para que você busque esse refúgio,
busque esta presença. É por isso que em Isaías a palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é enquanto você vive, quando você tem oportunidade de voltar à palavra do Senhor. Este é o Deus que Ele está falando, que está como sombra, porque está perto, Ele está junto de você. É o Deus que está presente na hora das suas dificuldades, presente quando você identifica as suas fragilidades, presente quando você sabe que o mal existe e você começa a ver o quanto ele está deturpando este mundo. Mas o que é mais importante, então, se você compreende essa realidade, como é que o seu lar participa de tudo isso? Como é que a sua família vivencia toda esta realidade? É aí que nós precisamos entender, então, que o lar deve ser a base para a sua família ser saudável em todas as áreas, inclusive na área espiritual. O lar deve ser o lugar de ensino, para que eles possam guerrear contra tudo aquilo que vai trazer a eles a ansiedade. Sejam as fragilidades da criança, sejam os medos do adolescente, sejam os anseios que os idosos têm, o lar é o lugar do ensino. É onde nós precisamos então estabelecer esta base. Assim, então, o lar deve ser o lugar da adoração racional, intencional. Dentro de casa, você precisa então mostrar e construir isso. As pessoas precisam saber quem é Deus, saber o que é a adoração, precisa ser intencional, precisa ser persistente, porque nós não queremos viver isso, e é dentro de casa que começa. Você não vai encontrar essa base no mundo. É no lar que nós construímos tudo isso. Porque o lar deve ser o lugar de perdão, o lar deve ser o lugar de graça, o lar deve ser o lugar de misericórdia, e o lar deve ser o lugar do amor. Porque é a base da sociedade. Se os lares de todos nós que estamos aqui hoje forem lares onde nós plantamos a verdade, nós veremos transformação. Você precisa conduzir o seu lar a Deus, conduzir o seu lar à presença do Senhor. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Porque quando você conduzi-los ao culto racional, você vai ver a transformação das mentes. Para que a paz, então, que excede todo entendimento, como diz Paulo na carta aos Filipenses, ela vem então a fazer parte da sua casa, do seu lar, das pessoas que moram com você. E isso é relacionamento. É relacionamento com Deus. Nós estamos falando de algo então que é pessoal, é intransferível. Não basta você dizer que você vem à igreja, se você não tenta levar isso para o seu lar, você vai ver as pessoas da sua casa longe do Senhor, porque eles não aprenderam a se relacionar com Deus. Quando você leva isso, eles começam a entender que caminho precioso é esse que você está trilhando. Como isto é agradável a você. Como isto muda a maneira como você então se comporta diante das suas fragilidades, diante das suas decisões, diante dos seus sentimentos que tentam te levar para longe do Senhor, mas que pelo relacionamento você é capaz de aprender a lidar com tudo isso. É capaz de aprender a viver, porque o Senhor com sua graça está moldando o seu caráter dia após dia. Leve o seu lar. Paulo então diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, apresente o seu corpo, apresente o seu lar, leve a sua família, conduza a sua casa à presença do Senhor, para que eles possam então viver com Deus. Como é que você faz isso? É ensinando, orando, louvando, falando do Senhor para com aqueles que você tanto ama. Há um livro chamado Liturgia do Ordinário, que ele traz esta perspectiva, é bastante interessante, porque ele fala de todos os momentos do dia a dia, daquilo que é rotina, desde o acordar, arrumar a cama, escovar os dentes, fazer um almoço, sair ao mercado, voltar para casa, tudo. E em todos os momentos do livro, ele recorda que quando ele vai arrumar a cama, o Senhor está com ele. Quando ele vai então fazer o almoço, o Senhor está com ele.
Quando ele vai ao mercado, o Senhor está com ele. Em todos os momentos, no ordinário, no comum, Deus está com você, te conduzindo, te usando, te transformando para que Ele faça você a imagem de Cristo Jesus. Então, o caminho para vencer aquilo que gera ansiedade em nossos lares é mergulhar cada vez mais na graça do nosso Senhor, porque a realidade é que nada está no nosso controle. E quando nós criamos isso na nossa mente, a ansiedade vem. Nós queremos controlar as coisas para que ninguém então saiba, para que eu seja perfeito, para que a minha família seja a melhor de todas. Você não está no controle. É Deus quem está. É Ele quem está conduzindo cada vida, para que tudo aconteça da maneira como Ele quer, para que as pessoas estejam do jeito que Ele quer, para que as pessoas façam aquilo que Ele quer. E é no Senhor que nós então podemos vivenciar a graça, perdão, proteção, conhecer salvação e esperança. Eu aprendi a mudar a mente, aquela que desistia, nas primeiras subidas, depois que eu consegui alcançar 60 quilômetros. E andar 60 quilômetros de bicicleta, para mim, não é fácil. Talvez para você seja um pouco mais do que para mim, mas para mim não é fácil. Mas para eu chegar lá, foi muito tempo. Enfrentei as subidas. Aprendi a enfrentar o sol. Aprendi a lidar com a sede. Aprendi a lidar com a fome no meio do caminho. Há um percurso para você chegar lá. Há um percurso para você vencer aquilo que está fazendo a sua mente desistir. Mas esse percurso ele pode ser percorrido quando você olha para aquele que te dá esperança, que é Cristo Jesus. Por isso, volte ao Senhor a cada momento que a ansiedade tentar tomar conta, independente do motivo. Que você possa criar uma rotina e incluir um relacionamento intencional com o Senhor. Que você possa cada dia mais mergulhar na graça, para que Deus transforme a sua vida. E assim você viverá a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Pois o Senhor está cuidando de você. Feche os seus olhos, eu quero orar com você neste momento. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, porque o Senhor nos faz lembrar que mesmo em meio às fragilidades, dificuldades, ameaças deste mundo, o Senhor está conosco, está nos protegendo, o Senhor está nos amparando. O Senhor não permitirá que estas coisas nos façam perecer. O Senhor é o Criador de todas as coisas, que pode mover os montes. E assim, ó Deus, é que nós clamamos. Que se existem, ó Deus, causas que estão gerando em nós ansiedades, se existem aqui lares onde não tem sido ensinada a palavra do Senhor para que as mentes sejam saudáveis, maduras e possam assim enfrentar todos esses temas, que o Senhor pela Tua palavra venha trabalhar em nós, para que esta realidade mude, Senhor. Para que a Tua verdade, ó Deus, seja o centro das nossas vidas, centro dos nossos lares. Para que assim possamos colher a paz que excede todo entendimento. Para que assim possamos colher a harmonia e ver, ó Deus, naqueles que amamos, um relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem trazido a nós a consciência das fragilidades, o Senhor tem nos mostrado o quanto nós somos falhos, porque a cada dia mais nós nos tornamos dependentes do Senhor, porque a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, e é através então deste relacionamento que nós nos fortalecemos, que nós conseguimos que a nossa fé esteja cada vez mais preparada pela graça do Senhor para enfrentar tudo que nós temos que enfrentar. E isso acontece pelos meios de graça, palavra do Senhor, oração e os sacramentos. Então eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, para nós lermos do versículo 26 ao versículo 30, para sermos instruídos pelo Senhor para este momento. Eu quero convidar os presbíteros que estão aqui para me auxiliar na distribuição dos elementos.